Feche seus olhos, querido. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai, recebendo, ó Pai, essa poderosa semente. Pai, eu declaro essa semente, ó Pai, frutificando na vida e no coração de cada um deles. A graça do Senhor, Pai, o espírito de sabedoria e de revelação, oh Pai, multiplicando sobre eles a sabedoria do alto, o conhecimento de Deus, a revelação da verdade, Pai, para que eles possam experimentar da Tua vontade, Pai, que é agradável, que é perfeita, que é boa, Pai. Oh Pai, eu declaro dias extraordinários de crescimento, de maturidade espiritual. Eu declaro, ó Pai, eles experimentando, ó Pai, de saúde divina, de prosperidade divina, do favor e da graça do Senhor sobre a vida, Pai, de cada um deles. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, por uma igreja que avança, que se multiplica, que influencia pessoas, ó Pai, que alcança o coração de homens e mulheres, que reflete, ó Pai, a Tua glória, o Teu amor, ó Pai, o Teu caráter. Por isso, muito obrigado. Obrigado por homens e mulheres sendo edificados e fortalecidos pelo conhecimento da verdade. Sim, Pai, a verdade que nos liberta, a verdade, ó Pai, que renova a nossa mente. Pai, por isso, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, por espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos dos nossos corações, no nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Amém. Eita glória, aleluia. Aleluia, queridos. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus. Só vai melhorar, amém? Amém. Se você continuar avançando no Senhor, esse é o seu destino, querido, porque a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ou seja, como a luz do amanhecer, né? Só vai brilhando, 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 até se tornar tão brilhante como o sol do meio-dia. A vontade de Deus é que o brilho dele resplandeça sobre a sua vida, a ponto das pessoas que estão perto de você serem iluminados por aquilo que você carrega. Amém? Você carrega algo poderoso para realmente ser luz nesse mundo e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar algo com você da palavra de Deus hoje. Amém? Vamos continuar falando sobre fé. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para você. Você apenas reage às circunstâncias que acontecem com você, ou você se move pela fé? Porque é diferente. Uma coisa é a gente viver a nossa vida reagindo às coisas que acontecem. Acontece um problema, acontece uma circunstância. Você é um bombeiro no reino de Deus, ou você é aquele que está edificando o reino de Deus? Qual é a sua profissão no reino de Deus? Aquele que está lá apagando incêndio que o diabo está fazendo? Ou você é aquela pessoa que está edificando algo poderoso, algo firme, inabalável, e que está convicto daquilo que Deus espera que você faça? Muitos cristãos estão andando de um lado e para o outro, apenas à mercê do vento que está soprando sobre a vida deles, apagando o incêndio hoje, apagando o incêndio amanhã, sem a convicção, a revelação da verdade, do que eles têm que fazer, da expectativa de Deus a seu respeito. E por isso eles não se movem com autoridade, com ousadia, por isso eles não têm a convicção para se mover diante da circunstância, diante dos problemas, e alinhados com a vontade de Deus. Por isso, repito a pergunta para você. Você apenas reage às circunstâncias, ou você se move pela fé? O que você fez hoje? Você reagiu ao que tinha acontecido ontem, ou você fez algo que Deus te orientou a fazer e você foi guiado pelo Espírito hoje? Lá no seu trabalho, por exemplo, lá na sua casa, no seu casamento, você está reagindo aos conflitos do relacionamento, ou você está sendo guiado pelo Espírito, edificando uma casa firmada nos princípios da palavra de Deus? Você foi chamado, querido, para se mover pela fé, e não para reagir ao que o diabo faz. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito, e não apenas para apagar os incêndios que estão acontecendo nesse mundo. Você precisa se mover pela fé, amém? Porque a fé é a certeza que te coloca em movimento. A fé é uma certeza
que tem o poder de colocar você em movimento. Fé é convicção, convicção no coração, é certeza absoluta. Fé é um firme fundamento. Fé é uma certeza tão forte, a ponto de te impulsionar a fazer alguma coisa, a ponto de te colocar em movimento, a ponto de te impulsionar a fazer algo por alguém, seja cumprindo um propósito de Deus, ou até mesmo edificando a vida de alguém no seu trabalho, na sua casa, enfim, na sua família. A fé, ela sempre vai te colocar em movimento. Abra comigo a sua Bíblia lá em Hebreus, no livro de Hebreus, temos a definição de fé, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E o escritor de Hebreus é inspirado pelo Espírito Santo, falando para pessoas que já tinham aceitado Jesus, amém? Os hebreus eram aqueles descendentes ali, né, do povo de Israel que haviam se convertido ao cristianismo. E olha o que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu quero chamar a atenção para você sobre essa palavra aí, certeza. Fé é certeza. Diga comigo, fé é certeza. Você tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza que Deus te perdoou? Você tem certeza que o Espírito Santo habita em você? Você tem certeza que você tem autoridade sobre os demônios? Você tem certeza que você tem autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados? Você tem certeza que você realmente é filho de Deus? Então, por que você não se move? Porque a certeza precisa ter um impacto na sua vida, para que depois tenha impacto na vida de outras pessoas. Será que realmente você tem certeza? Talvez agora você já está se perguntando, será que realmente eu tenho essa certeza toda? Porque quando a gente tem certeza, querido, a gente ajusta o nosso comportamento. A gente ajusta a nossa fala, a gente ajusta as nossas escolhas, a gente ajusta a nossa vida mediante a certeza que está no nosso coração. Por isso que fé é certeza. Porque sem a convicção, você não se move. Se você não tiver certeza, tá certo? Da onde você mora, você não chama o Uber. Se você não tiver certeza do seu endereço, você não entra no ônibus. Quem já foi para uma cidade que não tinha certeza do endereço, do destino? O que você fez? Ficou parado. Enquanto você não tinha certeza do endereço, você não chamou o Uber, nem pegou o ônibus, nem chamou um táxi. Você ficou, então, parado. E essa é a consequência de eu não ter certeza. Ficar parado. Se a fé me coloca em movimento, a dúvida e a incredulidade me paralisam, então. Porque se fé me faz avançar, a incredulidade me segura no lugar fixo. E eu não consigo avançar no propósito e no chamado de Deus. Sem certeza das coisas, você não se move. E aonde há dúvida e incredulidade, sempre vai haver estagnação. Amém? Ou ai de mim? Então, querido, fé é uma convicção interior de que algo é verdadeiro, mesmo que ainda seja invisível. Fé é uma certeza interior, uma convicção de que aquilo é verdade, de que aquilo é verdadeiro, mesmo que ainda não seja visível. Eu te perguntei, você tem certeza que você tem autoridade espiritual? Você tem certeza que você é filho de Deus? Você tem certeza que você foi perdoado? Você tem certeza que você está salvo? Muitas dessas coisas você não está vendo. Muitas dessas coisas não são visíveis. Muitas dessas verdades, elas não são passíveis de você tocar, sentir e ver. Mas pela fé, você vive, pratica e recebe essas coisas. Então a fé é a certeza de algo
mesmo que aquilo ainda seja invisível aos olhos naturais. Eu não vou me mover, então, pelas coisas que estão na minha volta. Porque o que está na minha volta nem sempre vai refletir a verdade de quem eu sou. Eu preciso me mover pela certeza interior, pela convicção do meu coração, por aquilo que Deus está falando comigo, aquilo que o Espírito Santo testificou no meu coração, que é verdade, que é a palavra de Deus. É por isso e é por essas coisas que eu devo tomar as decisões do meu dia a dia, e é baseado e fundamentado nessas coisas que eu devo decidir o que eu vou fazer amanhã, as decisões que você vai tomar no seu trabalho, no seu casamento, no seu relacionamento. Se você toma decisões baseadas no que acontece do lado de fora, você é um bombeiro do reino de Deus. Você é apenas um bombeiro nesse reino. Mas Deus te chamou para ser rei e sacerdote nesse reino. Deus te chamou para ser um príncipe nesse reino. Deus te deu autoridade para governar junto com Cristo nesse reino. Deus te chamou de filho, de herdeiro, de co-herdeiro com Cristo, para que você exerça domínio sobre as coisas e não apenas apague os incêndios que o diabo tem causado. Você foi chamado para exercer autoridade. Fé não é uma reação aos problemas do mundo, mas uma resposta às direções de Deus. Fé não é uma reação aos problemas do mundo, mas é o quê? É uma resposta às direções de Deus. Eu vivo pela fé. Se eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que acontece no mundo. Eu vivo por aquilo que Deus fala comigo. Se eu vivo pela fé, eu não tomo decisões baseado no Jornal Nacional, eu tomo decisões baseadas na palavra de Deus. Se eu vivo pela fé, o que acontece do lado de fora não vai determinar e influenciar a minha trajetória de vida, porque eu vivo pela fé. Então eu sou guiado pelo Espírito, firmado na palavra, tomo decisões pelas convicções e a certeza que eu carrego no meu coração, independente do que os meus olhos estão vendo, independente do que os meus ouvidos naturais estão ouvindo, independente do que acontece em volta de mim, eu continuo firmado, crendo e falando aquilo que Deus colocou dentro de mim. Amém? Jesus, ele não apenas reagia aos problemas, ele se movia por uma certeza e convicção interior. O mundo, na época que Jesus passou pela terra, tinha problemas, havia situações desagradáveis, havia notícias ruins, havia tudo que acontece hoje, mas a gente não via Jesus se movendo ou reagindo apenas ao que o diabo fazia. Pelo contrário, Jesus tinha bem claro no coração dele o seu propósito, a sua missão, o que ele deveria fazer, o que ele deveria falar, como ele deveria se relacionar, quem ele deveria alcançar, para que lugar que ele deveria ir. Ele não reagia ao que o diabo fazia, pelo contrário, ele respondia ao que Deus falava. Você tem respondido ao que Deus fala com você? Ou você tem reagido ao que o diabo tem feito perto de você? Você vive pela fé? Você se move pela fé? Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Glória a Deus. Mas o versículo continua: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago nos exorta, nos chama a atenção para que a gente não seja como uma onda do mar, que é dirigida pelo vento que sopra no litoral. Ele fala, aquele que tem dúvida, aquele que é inconstante, ele é comparado a essa onda do mar. Ou seja, se o vento sopra de norte e sul, a onda se move de norte e sul.
Se o vento sopra a noroeste, a onda se move para noroeste. Se o vento sopra do sul ou do sudeste, a onda se move do sul ou do sudeste. Ou seja, ela é governada, ela é dirigida pela circunstância do vento, pelo vento que está soprando naquele momento. Aquele que duvida, aquele que é inconstante, aquele que não consegue ter a certeza sobre a palavra de Deus no seu coração, ele é como essa onda do mar. De acordo com que os problemas e que os ventos vão soprando na vida dele, ele vai se movendo. Vento para cá, ele chega para cá. Se o problema aparece daqui, ele corre para cá. Se o problema aparece de cá, ele corre para cá. E aí fica a vida toda de um lado e para o outro, de um lado e para o outro, de um lado e para o outro, reagindo ao que acontece na vida dele. Mas ele deveria responder ao que Deus está falando com ele e exercer autoridade contra a tempestade e mandar a tempestade cessar, exercendo autoridade espiritual pela fé no nome de Jesus, tendo realmente a convicção e a certeza daquilo que Deus diz a respeito dele. Você não foi chamado para ser como uma onda do mar, querido, governada pelo momento. Você foi chamado para ser rei e sacerdote e ligar coisas nessa terra, porque você tem autoridade espiritual em Cristo Jesus. É você que Deus espera que dê uma ordem à tempestade, para que a tempestade e os ventos cessem. Porque Jesus já está no seu barco, amém? Oh, aleluia. Jesus não andava na dúvida, pois só falava o que ouvia o Pai dizer. Jesus, ele não era governado pela circunstância. Ele não tinha dúvida sobre quem ele era, ele não tinha dúvida sobre o que ele devia fazer. Por quê? Porque ele ouvia o que o Pai tinha a dizer. Você tem ouvido pela palavra de Deus o que o seu Pai tem dito a seu respeito, sobre você? Porque a certeza só chega pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é edificada, cresce, aumenta, se fortalece, se torna musculosa, sabe, algo realmente constante, difícil de ser removida do lugar, através de ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir uma verdade bíblica até que ela se torne uma certeza dentro de você. E isso não vai acontecer da primeira vez que você ouvir aquilo. Você vai num culto hoje, você nunca tinha ouvido, é um exemplo, você nunca tinha ouvido que você tinha autoridade para pisar escorpião, serpente e toda a força do inimigo, e que nada pode lhe fazer dano algum. Você escutou isso pela primeira vez, e você crê naquilo, amém? Aquilo já é uma verdade sobre a sua vida, você já tem essa autoridade em Cristo Jesus. Mas se você nunca tinha ouvido falar sobre aquilo, talvez você ainda não tenha uma fé, uma certeza, uma convicção tão forte, a ponto de quando se deparar com uma situação, você conseguir permanecer firme e agir de acordo com a expectativa de Deus. Vai ser necessário você congregar. Vai ser necessário você ter um devocional na sua casa. Vai ser necessário você ler bons livros cristãos. Vai ser necessário você orar em outras línguas. Vai ser necessário você adorar a Deus. Vai ser necessário você ouvir e ouvir e ouvir o que o seu Pai está dizendo sobre você, até que você acredite nisso como uma verdade absoluta, a ponto de não negociar isso em hipótese nenhuma, em situação nenhuma, independente do que acontecer do lado de fora, você vai estar convicto e a certeza absoluta de que você tem autoridade para pisar escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo, e que nada pode te fazer dano algum. Certeza. Eu me movo quando eu tenho certeza. Quando eu tenho dúvida, eu sou governado pela circunstância. Eu me movo quando eu tenho certeza. Quando eu tenho dúvida, eu sou governado pela circunstância. Deus quer que eu tenha certeza, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé, então o justo vive pela certeza. O justo vive pela convicção. O justo vive, sobrevive e tem a vida de Deus e manifesta então a vida de Deus quando ele tem certeza.
Enquanto ele tem dúvida, ele ainda é um cristão limitado no seu potencial. Ele ainda carece de firmar essa convicção, ele ainda carece de se fortalecer na fé, para que todo o potencial divino que Deus colocou dentro dele se manifeste de forma poderosa. Por isso que é necessário ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus não se movia pela direção do vento, mas pelas direções da palavra de Deus. Não importa se o vento soprava de norte a sul, leste a oeste, isso nunca definiu o que Jesus iria fazer. O que tem definido as suas escolhas? O Espírito Santo, a palavra de Deus, aquilo que Deus comunica com você, ou o vento que está soprando na sua casa, ou o vento que está soprando no seu trabalho, ou o vento que está soprando na sua vida. Essa tempestade, é ela que está direcionando as suas ações? Você está deixando os outros governarem a sua vida? Você está deixando, as circunstâncias governarem a sua vida? Está deixando o mundo governar a sua vida? Está deixando as coisas externas governarem a sua vida? E elas é que vão estabelecer o seu futuro? É esse futuro que você deseja para a sua casa, para a sua família? Esse futuro que você deseja para os seus filhos? É esse futuro que você deseja para o seu casamento? É esse futuro que você deseja para o seu negócio? Esse é o futuro que você deseja? Se não é, querido, que nessa noite você seja encorajado pelo Espírito Santo e passe a ser, realmente a se mover pelaquilo que Deus diz a respeito de você na palavra de Deus, que você se mova pela fé e se resista à tempestade, e dê uma ordem à tempestade, e se opõe à tempestade, e exerça autoridade contra a tempestade, e pare de agir de acordo com o vento do mundo, mas passe a se mover pelas direções do seu Pai, Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Enquanto você acha aí, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. Olha só, João capítulo 14, versículo 12. Deixa aí marcado. Quero te fazer mais uma perguntinha para você pensar. O que você tem ouvido nos últimos dias? Nós estamos falando que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que a fé é certeza. O que você então tem ouvido nos últimos dias? Ou melhor, o que você tem dado ouvido nos últimos dias? Porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Se eu escuto a coisa errada, aquilo vai ocupar a minha mente e aquilo pode descer para o meu coração. O que você tem ouvido? Tem muita gente que tem fé nas mentiras do diabo. Estão vivendo a sua vida crendo nas mentiras que o diabo tem contado. Porque tanto a incredulidade, que é fruto da fé na mentira, quanto a certeza e a convicção, que é fruto da fé na verdade, estão disponíveis para mim e para você. Todos os dias eu decido para quem eu entrego os meus ouvidos, para o que eu exponho o meu coração, para o que vai penetrar para os meus olhos, o que a minha mente vai, qual o estímulo que a minha mente vai receber. Todos os dias eu faço micro escolhas que somadas definem se eu vou ter certeza das coisas de Deus ou se eu vou duvidar das coisas de Deus. O que você tem ouvido nos últimos dias? Olha o que diz aí no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Em verdade lhes digo, Jesus falando para os discípulos, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Olha o que está dizendo aí. Aquele que crê, não é aquele que duvida. É aquele que tem certeza. É aquele que tem convicção. Porque fé é certeza e convicção. Então, aquele que tem certeza, ou seja, aquele que realmente crê, também fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores. É um bom termômetro para saber o nosso nível de certeza sobre quem é Jesus e sobre quem nós somos nele. Jesus está falando que aquele que crê nele, aquele que crê em Jesus, ele não apenas vai ser salvo do inferno e vai para o céu. Ele também está dizendo, porque isso é verdade, amém? Mas além disso, além da salvação e da vida eterna que ele conquistou na cruz do Calvário, ele está dizendo que aquele homem e mulher que crê nele de uma forma poderosa, com uma certeza, com convicção, ele vai fazer as mesmas obras que Jesus fez. E ainda vai fazer obras maiores ainda. Sabe por quê? Porque a fé coloca as pessoas em movimento. Quem tem certeza faz alguma coisa. E se eu tenho certeza que Cristo vive em mim, eu vou me levantar da cadeira. Se alguém estiver doente ali, eu vou até aquela pessoa e vou falar: receba a vida de Deus que eu carrego, em nome de Jesus. Se eu tiver certeza, eu vou fazer isso. Agora, se eu tiver dúvida, eu vou indicar para ela onde fica a farmácia, para ela poder se medicar e aliviar a dor que ela está sentindo. Quem tem fé se move, querido. Quem tem certeza vai fazer as obras que Cristo fez. Quem tem certeza de que Cristo está nele, não vai ficar indiferente diante de uma pessoa que está oprimida, cativa por um demônio, porque ele tem certeza que ele tem autoridade para pisar escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo. Então, quando ele vê alguém endemoniado, ele não vai fugir daquela pessoa, pelo contrário, ele vai de encontro com aquela pessoa e vai olhar no olho dela e falar: saia em nome de Jesus. Ele vai exercer autoridade. Ele vai, por quê? Porque ele tem certeza. Porque ele tem convicção. E quando a gente tem certeza, a gente faz alguma coisa. Por isso que Jesus está falando: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E ainda vai fazer obras maiores. Por quê? Porque eu vou para o Pai, mas vou permanecer, meu poder, enfim, a autoridade que eu conquistei, eu vou delegar para vocês. E tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai vai fazer. Querido, tudo que você pedir a Deus em nome de Jesus, o próprio Cristo está falando que vai acontecer para que o nome de Deus seja glorificado. Você tem certeza? Você tem certeza disso? Você já parou para pensar e realmente isso é uma verdade para você? Porque se isso é verdade, a sua vida vai ser diferente. As suas ações vão ser diferentes. Porque se você acredita nisso, você vai ter ações correspondentes. Você, no momento de dificuldade, a primeira pessoa que vai vir à sua cabeça é o próprio Deus, é o próprio Pai. E não é ligar para alguém para pedir ajuda, você vai exercer a autoridade que já possui. Quando você tem um problema, para quem você liga primeiro? Liga para o seu pai? Está no céu? Ou você liga para o amigo, para o vizinho? Para quem você pede socorro? Em primeiro lugar. Porque se você crê em Jesus, você vai fazer as mesmas obras que ele fez e vai fazer obras maiores ainda. E tudo que você pedir em nome de Jesus, Deus vai atender. Para quê? Para que o nome do próprio Deus seja glorificado no Filho. Amém? Em Cristo você tem autoridade para alterar a sua realidade. Em Cristo, vou repetir, você tem autoridade para alterar a sua realidade. Você não precisa ficar à mercê da realidade ou dos ventos.
Você tem autoridade para alterar essa realidade que está te perturbando, que está te atrapalhando, que está te incomodando, que está te escravizando, que está abafando aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Abra a sua boca, creia com o coração e fale com autoridade, porque você tem poder para mudar essa realidade. Aleluia. A fé na palavra ativa o poder que você carrega. Quando eu creio, quando eu tenho certeza, isso ativa o poder de Deus que eu carrego. Porque se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Você tem autoridade. E se você crê, quando você crê, esse poder ele é ativado através de você, para que a sua vida seja afetada e também o ambiente que você está também seja alterado. A fé ativa o poder de Deus que você carrega. Mas se você tem dúvida, esse poder fica adormecido. Esse poder fica anestesiado. Ele existe, ele é real, ele está disponível para você, mas como você duvida que ele pode se manifestar, você se cala e não se move. E aí o poder fica, como na velha aliança, né? Preso numa caixa, né? Esperando o quê? Alguma coisa acontecer, para que aquele poder possa extrapolar aquele limite e mudar a realidade da vida das pessoas. Mas a boa notícia é que o véu já foi rasgado, essa caixa que prendia a presença de Deus, ela não prende mais, você agora carrega a presença do Deus vivo, e você pode prender esse poder ou ativar esse poder. Você pode fluir nesse poder, ou você pode abafar esse poder. Vai depender do nível de certeza e convicção que você tem da palavra de Deus. Vai depender de quanto a palavra de Deus renovou a sua mente e de quanto ela passou a ser uma verdade para você, para que você possa ativar esse poder. Por isso que a fé sempre vai te colocar em movimento. A fé sempre vai te colocar em movimento. Se você está parado, está estagnado, meu amigo, cuidado, talvez você não esteja vivendo pela fé, porque a fé sempre vai te colocar em movimento, ela sempre vai te impulsionar para fazer alguma coisa, para interagir com as pessoas, com a realidade, para afetar a terra com o céu que você carrega. Você carrega algo poderoso e a fé quer ativar esse potencial, esse poder divino para alterar a realidade de homens e mulheres que estão perto de você. Mas você precisa ter certeza, você precisa ter convicção, porque olha o que diz Tiago capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé sem obras é morta. Aquilo que você não usa, você esquece que tem, né? Aquilo que você não usa, você esquece que tem. Sabe aquela ferramenta que você ganhou há 2 anos atrás, no seu aniversário, que você nunca usou? Agora você está na dúvida se tem ela ou não, porque você não usa mais. E os dons espirituais são ferramentas. Se você não usar, você esquece que tem. Autoridade espiritual, para expulsar e repelir demônios, é uma ferramenta. Se você não usa, você esquece que tem. Falar em outras línguas é uma ferramenta. Se você não fala, você esquece que fala, você esquece que tem. Ou seja, se você não usa, se você não pratica, se você não edifica, se aquilo não está em movimento dentro de você e através de você, a qualquer hora aquilo vai ficar abafado e estagnado, e você vai esquecer que possui aquilo e ou aquela autoridade. Aquilo que você não usa, você esquece que tem. Por isso que a fé sem obras, ela é morta. Nessa noite, querido, eu quero te encorajar a se mover pela fé, a começar a botar em prática tudo isso que você tem recebido e já recebeu nesses 2 anos do Rema, tudo aquilo que você tem recebido nesse tempo que você congrega, tudo aquilo que você tem ouvido em cada culto, só tem valor se você botar em prática, porque senão é só informação, é só teologia que não vai aplicar, não vai mudar a vida de ninguém, e não foi para isso que Deus chamou a mim e você. Deus nos chamou para botar em prática o conhecimento que tem sido liberado sobre a nossa vida, para que pessoas e o nome de Deus, o reino de
Deus seja edificado, fortalecido e expandido. Então, meu amigo, se mova pela fé. Começa a botar em prática aquilo que você já ouviu. Começa a usar aquilo que você já tem. E para de pedir coisas novas e passa a usar aquilo que Deus já te deu. Porque Deus já te deu muita coisa. A pergunta é, o que você tem feito com essas coisas? Porque enquanto você não usar o que tem, Deus não vai te dar algo novo. Por quê? Porque é inútil. Porque é inútil. Para que te dar? Para quê? Para completar a sua coleção? Deus quer que eu e você se mova pela fé, com aquilo que já é uma certeza dentro de nós, para que o nome dele seja glorificado, para que o reino de Deus seja estabelecido, para que pessoas sejam curadas, salvas e libertas pela palavra da fé que você já carrega. Amém? Cristo vive em você, meu irmão. Cristo vive em você. Portanto, se mova pela fé na palavra de Deus. Tenha certeza que Ele vive em você. Tenha convicção que Ele vive em você. Saia da apostasia, da paralisia, da timidez, do medo, enfim, e se mova, porque Cristo, a palavra de Deus diz que Cristo vive em você e se move através de você. Portanto, quando você fala, quando você ora, quando você impor a mão sobre alguém, quando você anunciar Cristo na faculdade, no trabalho, no ponto de ônibus, quando você estiver fazendo alguma dessas coisas, é Cristo fazendo através de você. A responsabilidade do resultado não é sua, a responsabilidade do resultado é dele, porque é ele que se move através de você. Você é apenas o instrumento, o canal e a ferramenta. Por isso não tem que ficar preocupado com o resultado. Você precisa ter certeza de que Ele habita e está com você. Inclusive, independente do resultado, Ele vai continuar com você. Amém? Oh, aleluia. O louvor pode subindo. Querido, o espírito da fé vai tirar você da passividade e vai te colocar em movimento. O espírito da fé, a certeza com o coração, crer no coração e falar com a boca, vai colocar você em movimento e vai tirar você dessa passividade espiritual. Vai tirar você dessa posição onde você culpa a Deus por tudo que acontece na sua vida. Seja boa ou seja ruim. Quando é coisa boa, foi Deus. Quando é coisa ruim, foi Deus também. Querido, você precisa assumir a responsabilidade sobre a própria vida. É você que se move e é por isso que os sinais acontecem. Você se move e os sinais se seguem. É possível seguir alguém que está parado? Já pensa. A Bíblia fala que os sinais seguem. Seguem. Movimento. Seguem significa que tem algo em movimento. E eu quero seguir alguém, então aquela pessoa está em movimento. Eu vou naquela mesma direção. Sinal só acontece quando a gente está em movimento. Quando a gente está parado, sinal não se manifesta. Porque os sinais seguem aqueles que creem. E quem crê está em movimento. Quem crê não está parado. Quem crê está falando. Quem crê está fazendo algo. Quem crê está se movimentando. Quem crê está construindo algo. Quem crê está edificando algo. Quem crê está abençoando alguém. Quem crê está fazendo algo por alguém. Quem crê está servindo, está interagindo, está se envolvendo, está se conectando com a igreja local, enfim, quem crê está em movimento no reino de Deus, porque tudo o reino de Deus é um reino de pessoas que estão vivas, e tudo que está vivo se move, tudo que está vivo se mexe, se move, cresce, se expande. Cristo vive em você. Por isso se mova pela palavra de Deus, se mova pela fé na palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz o seguinte: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei.
também nós cremos, e por isso também falamos. Se você não mexe a sua boca, querido, se você não tem fé, se você não tem certeza, se você não tem convicção para mexer a boca, quanto mais remover uma montanha, quanto mais realizar grandes coisas, quanto mais fazer sinais e prodígios, comece com a boca, comece falando, comece se movendo. Como? Mova em primeiro lugar a sua boca, as suas palavras. Comece falando, e depois as suas ações vão acompanhar aquilo que você fala, as suas atitudes vão acompanhar aquilo que você diz. Mas comece falando. O espírito da fé começa pela fala, até colocar as pessoas em movimento, até colocar as pessoas em movimento. Comece falando e se mova pela fé, porque em Cristo Deus se move através de você. Deus se move através de você. Quando você fala, é Deus falando. Quando você se move, é Deus se movendo. Quando você faz algo por alguém, é Deus fazendo algo por aquela pessoa. Deus se move através, Ele escolheu, aliás, se mover através de pessoas como eu e como você. Não somos pessoas especiais de forma natural, mas uma pessoa extraordinária mora com a gente, vive conosco, porque Cristo vive em você. Por isso Deus se move e pode se mover através de você. Não importa o seu passado, a sua herança, a sua trajetória. Se Cristo vive em você, Deus se move através de você. Quando você fala, quando você ora, quando você faz alguma coisa, quando você abençoa alguém, é Deus se manifestando na terra. É o reino de Deus sendo estabelecido na terra. É a vontade de Deus alcançando o coração dos homens. É a palavra de Deus alcançando a vida de homens e mulheres. Por isso nessa noite eu te encorajo, fica de pé no seu lugar e começa a declarar, começa a movimentar, começa a se mover pela fé, começa a abrir a sua boca então e decretar coisas espirituais, começa a falar contra esse vento, começa a falar contra essa tempestade, começa a ter a revelação e a convicção de que você é filho de Deus e de que Cristo se move através de você. Oh, aleluia. Oh, Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Os louvores do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele.
se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Oh, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu declaro, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós. Oh, Pai, o Senhor, ó Pai, nos levando, nos dando entendimento e sabedoria para se mover conforme a Tua palavra, conforme o Teu Espírito. Oh Pai, eu declaro homens e mulheres se movendo, ó Pai, na ousadia do Espírito Santo. Homens e mulheres, ó Pai, exercendo autoridade, ó Pai, sobre as coisas, governando, ó Pai, e não sendo mais governados pelo sistema desse mundo. Eu declaro, Pai, ousadia, ousadia, ousadia no Espírito, ousadia para se mover, ousadia para falar, ousadia para anunciar o Evangelho, ousadia para impor a mão sobre os enfermos, ousadia, ousadia para se mover como autoridade espiritual, ousadia, ousadia, ousadia para deixar Deus fluir através da sua boca, das suas mãos, no seu trabalho, na escola, no casamento. Eu declaro a autoridade chegando sobre você, meu irmão. Ousadia no Espírito, ousadia, o Espírito Santo te enchendo, te enchendo, te enchendo para se mover, te enchendo para abrir a sua boca, dando ordem para a tempestade, dando ordem para a tempestade, tendo a certeza no seu coração, a certeza no seu coração de que Cristo se move através de você. Deus se move através de você. Pai, nós tomamos posse dessa autoridade, como igreja do Senhor, como sal da terra e luz do mundo, como corpo de Cristo. Oh Pai, vamos alcançar essa cidade com a Tua palavra. Vamos alcançar esse bairro, oh Pai, revelando a Tua glória e o Teu poder, revelando a Tua glória e o Teu poder. Oh Pai, vamos alcançar homens e mulheres, oh, curando os enfermos, libertando os cativos, salvando os perdidos. Abra sua boca, meu irmão. Abra sua boca, meu irmão. Abra sua boca. Abra sua boca. Abra sua boca. Abra sua boca. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Aleluia, glória a Deus. Irmão, nesse momento nós vamos orar do pastor Fabrício. Eu falei lá que eu ia deixar para o final. Acho que ele pensou que eu tinha esquecido, mas não esqueci não. Você pode estender suas mãos? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela vida do pastor Fabrício. Pai, eu oro, a Tua palavra diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Pai, eu quero orar sobre a vida dele, Pai, para que haja uma sabedoria sobrenatural, poderosa, vindo da parte do Senhor. Eu oro, Pai, pela vida dele, para que ele possa ter os olhos espirituais dele abertos, para que ele possa enxergar no reino do Espírito a dimensão de tudo que o Senhor tem para a vida dele.
Pai, eu oro por espírito de sabedoria e de revelação acompanhando o ministério dele. Eu oro, Pai, para que ele possa, Senhor, ter um espírito sábio, um espírito profético, Pai, um espírito que ele possa discernir a vontade do Senhor para esse tempo. Pai, eu oro para que ele possa enxergar com clareza, Pai, a dimensão dos planos e projetos do Senhor, Pai, para a vida pessoal dele, para a sua família, Pai, para a casa dele, Pai, e depois para que o Senhor possa trazer essa clareza para ele no ministério. Eu oro, Pai, por sabedoria na vida dele como homem, administrando o seu lar, Pai, ensinando suas filhas, Pai, cuidando da sua esposa, Pai, em nome de Jesus, sabedoria ministerial para ele conduzir a obra do Senhor aqui nessa cidade, Pai, guiado pelo Teu Espírito, com sabedoria vindo do Senhor. Essa, Pai, é a minha oração sobre a vida dele nessa noite, Pai. Sabedoria da parte do Senhor. Sabedoria da parte do Senhor. E que anos de vida e paz sejam acrescentados sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar parabéns para ele, irmãos. Era para vocês terem entrado agora. Eu fui com tanta empolgação olhando, digo, abriu a porta, já viu? Lembra do Silvio Santos, quando abriu a porta, saiu alguma coisa? Eu pensei, agora vai entrar. É ao vivo, ao vivo. Segura, não solta não, Aê, agora vai. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Amém, glória a Deus. Amém. Pronto, resolvido. Glória a Deus. Vai partir, vai. Ou o pastor vai levar só para ele? Não, então você espera um pouco. Se você quiser receber e compartilhar aí.